estamos aí na fé, esperando em Deus, confiando em Deus. Nossa confiança está 100%, não é nem 100%, é 1000% em Deus. A única solução está em Deus. Por isso também que o Salmo 118, verso 8 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E tem mais, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Né? Ou seja, príncipe pode representar o quê? Autoridade, né? Então nossa confiança tem que ser totalmente em Deus. Ele é a única saída, Ele é a única solução para nos abençoar. E cremos que através da fé em Jesus, tudo isso é possível. Bom dia, pastor Eva. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês nesta manhã. É muito bom estar com a presença de um Deus que está a nosso favor. Esse favor de Deus que atrai a bênção de Deus aí para a sua casa, para a sua família. Quando você dá atenção para Deus, Ele dá atenção para nós. Isso mesmo, você se desconectou de tantas coisas para se conectar, alinhando aí os seus pensamentos com a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Deus tem feito coisas tremendas e poderosas. E depois da tempestade vem o arco-íris, não é verdade? Depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem o renovo, o refrigério. Você que passou por batalhas aí de saúde, batalhas com o casamento, com os filhos, você que está aí nesta campanha desse mês de maio, colocando o seu lar na presença do Senhor. Muitos são os levantes, mas para limpar tem que sujar, não é verdade? Para limpar você tem que tirar o móvel do lugar. Então o ambiente para ficar limpo vai dar umas mexidas mesmo. Então esses emaranhados de problemas vão saindo das nossas vidas e é em nome de Jesus. Já começa a dar aí esse decreto no mundo espiritual que você está em processo de cura, que Deus está limpando, que Deus está tirando e Ele vai fazer coisas tremendas e poderosas porque Ele é fiel. Ele é fiel e nós precisamos estar também fiéis a Ele, fazendo alianças com Deus Todo-Poderoso. Então hoje você faz uma aliança de um decreto de salvação na sua família. Todo dia do mês de maio você está aí clamando pela sua família. Então nós entramos na presença de Deus com propósitos, com propósito. Então escolha 3 pessoas da sua família que precisam de libertação, cura divina, salvação, e você vai colocar essas pessoas na presença de Deus. E depois você vai dar aí o testemunho do que Deus fez. Não é o que nós queremos que Deus faça. É o que Ele vai fazer. Então, é Ele que faz. Nós somos apenas instrumentos. Nós oramos, mas a resposta vem de Deus, né? Isso aí. Exatamente, a resposta vem de Deus. Eu estava observando aqui, dentro dessa introdução, a questão de adversidades, né? A questão de adversidades. E é interessante que as guerras, falando assim no sentido espiritual, né, as guerras sempre vai se cercar de um nascimento de um milagre. Uma guerra, uma adversidade, um problema, é um sinal que vai ter um milagre. E justamente a luta é justamente a prova de que você ainda está vivo, ou seja, você não foi vencido. Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é? Não é contra carne e sangue. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Mas eu observei aqui que quando você enfrenta certas adversidades, quando você enfrenta algumas adversidades, essa adversidade vai expor quem é leal e quem é desonesto. Na hora da adversidade que você vê quem é leal e quem é desonesto. Tem um texto bíblico aqui, Juízes 16, verso 18 e 21, diz assim: vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu segredo, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos.
Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com as 2 cadeias de bronze e girava moinho no cárcere. Aqui está falando de Sansão, né? Sansão brincou com coisa séria e se deu mal, né? Sansão, no Antigo Testamento, vamos assim dizer que é considerado um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha todo o poder, uma força de Deus que tinha nele. Mas começou a flertar, né? Com a pessoa errada, né? Então ele enfrentou uma grande adversidade. Nessa hora, houve ali deslealdade. Essa mulher aqui, ela estava tentando descobrir onde que estava a força daquele homem, né? Então ele sofreu tragicamente, arrancar os olhos deles, né? Então é importante salientar isso aqui. Então vamos aprender com o erro de Sansão, né? Então às vezes a pessoa diz, eu tenho em Deus, eu estou cheio do Espírito Santo e tudo mais, mas é importante a vigilância, né? Jesus diz vigiai, a palavra de Deus diz isso, vigiai e orai. Então nesse momento que tinha adversidade, ali a Dalila foi desleal, né? Então existe pessoas desonestas, né? E quando tem um conflito, uma batalha, vai expor esse tipo de pessoa, vai expor quem é leal e quem é desleal. Deus desmascara, né? Porque quando nós oramos e falamos com Deus, Ele traz à luz da presença aquilo que precisa trazer à luz. Por isso aquela velha frase, né, que a mentira tem perna curta. Não é que ela tem perna curta, é que ela vem à luz. Não adianta o filho esconder as coisas dos pais, que os pais, quando olham nos olhos, o pai sabe. Não adianta o marido esconder as coisas da esposa, que quando ele senta na mesa, ela sabe. Então, traga à luz da presença de Deus os seus emaranhados familiares, esses problemas aí que está te atormentando. Então, Deus, quando Ele revela, quando Ele traz à luz, é para exortar, ensinar e consolar. Então, é para consertar muitas coisas. Então, traga nesse mês de maio, aí na sua família, a presença de Deus para resolver coisas que faz 10 anos, 5 anos. Eu não sei quantos anos você está carregando esta situação difícil e complicada. Isso vai te atormentando, isso vai tirando o seu sono, a sua saúde, a sua alegria, sabia disso? Que faz tempo que você não sorri mais, faz tempo que você não tem lazer, faz tempo que você não se diverte, porque você está carregando esse problema e vai doendo a sua coluna, os seus ombros, os seus ossos, os seus nervos, vai trazendo enfermidade. Então, essas enfermidades, elas vão alojando dentro de você. Então, é hora de trazer à luz da presença de Deus tudo isso que está te incomodando. E essa palavra é muito forte, que ela vai alinhando a nossa vida. Ela vai nos trazendo responsabilidade. Onde precisamos melhorar? Não é onde o outro tem que melhorar. Pastora, ora, porque o meu marido precisa ser um marido melhor. Mas e você tem sido uma esposa melhor? Pastora, ora, porque o meu filho tem que melhorar. Mas e você tem sido uma mãe melhor? E você tem feito o que para que ele melhore? Porque quando eu, às vezes, atendo os filhos, eles falam, pastora, o problema não sou eu, o problema é minha mãe. Eu atendo a mãe e a mãe fala, o problema é meu filho. Então, nós precisamos nos unir nesse propósito. O maior ambiente de paz, de alegria, de felicidade, de contentamento tem que ser o nosso lar. Tem que ser a nossa casa. O marido ele tem que ter prazer em voltar para casa. A esposa ela tem que ter prazer em trabalhar, mas voltar para casa. Não, pastor, eu nem quero voltar para casa. Eu vou arrumar o que fazer aqui no meu trabalho porque eu não gosto da minha casa. Quantas pessoas dizem isso? Eu não quero voltar para casa, eu vou para a casa da vizinha, porque lá a minha mãe não dá para ficar perto da minha mãe. Então Deus, Ele quer nos limpar, Ele quer nos alinhar com as nossas responsabilidades. E é muito lindo quando você consegue se conectar com a sua própria família. Com a sua própria família. É isso que Deus quer para nós. A sua primeira igreja, o seu lugar mais sagrado, mais abençoado, ainda tem que ser ali na sua família.
Pense nisso. Pense nisso. Deus quer falar com a gente. Deus quer nos ajudar. Deus quer nos ajudar. Mas você quer ser ajudado? Você quer melhorar os seus relacionamentos? Ou o seu trabalho é uma fuga? Porque muitas pessoas se escondem nas escolas, no trabalho. E a vida não vai para frente. Pode orar, pode jejuar, pode fazer campanha. Porque o problema está ali. O problema está ali, escondido. Mas quando eu assumo, olha, está difícil aqui, eu assumo esse problema, eu vou conversar, eu vou chegar num ponto final, vai doer, vai vir tudo à tona, mas eu vou resolver. Eu quero voltar a ser feliz. Então, falar com Deus nos traz responsabilidade. Ler a palavra nos traz responsabilidade. Nós precisamos consertar os pontos caídos da nossa vida e nos levantar de novo na força do Pai, na força do Filho, na força do Espírito Santo. E Deus é família, Deus ama, por isso que o diabo odeia e quer destruir as famílias. Deus ama a família, Deus ama. Os filhos são herança do Senhor. Herança, joia preciosa. A mulher é uma joia preciosa. Onde você guarda? No melhor lugar, né? Onde você guarda as coisas? No melhor lugar. E Sansão? Continuando. Pois é. Então, ele se deu mal, né? Por quê? Porque estava num relacionamento perigoso. Mas tem outra coisa que eu estava observando aqui dentro de uma adversidade, porque você estava falando, eu estava meditando aqui sobre a questão do diálogo, o diálogo franco, o diálogo respeitoso, né? E as questões familiares, quando se envolve pessoas, mais de um, é justamente a conversa, né? A conversa sadia, o bater papo com alguém, trocar uma ideia com alguém da família. E por isso que essas confusões elas aumentam, porque ninguém, vamos assim dizer, igual você está falando aqui, entrevista a mãe fala que é o filho, fala com o filho fala que é a mãe. É um jogo de empurra, né? Sim. Ninguém quer assumir a sua responsabilidade, sim, né? Então é falta de um diálogo sincero, honesto, né? E respeitoso, sem agressividade, que isso aí não é o caminho certo, né? Então é necessário isso. Evidentemente, a gente sabe que existem fatores espirituais, né? Forças do inimigo, né? O diabo ele vem para matar, roubar, destruir, tudo, né? Então é claro que se ele achar uma brecha, ele vai entrar, né? Se ele achar ali uma portinha aberta, ele vai tentar entrar ali para confundir. Então, mas ame a Deus sobre todas as coisas, o mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Quem que é o teu próximo mais próximo? É quem mora com você. Não adianta você amar o próximo, o vizinho lá da esquina, se você não ama o próximo que está do teu lado aí, na mesma casa, né? No mesmo ambiente físico, né? Por mais que seja difícil, não é tua família? Pois é, mas é assim que funciona, né? Deus pode restaurar, Deus pode libertar, Deus pode fazer um milagre. Só que há casos que ninguém quer, vamos assim dizer, ninguém quer negociar no sentido assim, não, abrir mão de algumas coisas, né? Porque às vezes acontece isso, pastora, às vezes você vai ter que ceder aqui para conquistar ali. Estou falando um diálogo de família, né? De botar paz, de colocar harmonia na casa, né? É o que Deus quer. Deus quer. Agora, não é porque Deus quer que a coisa vai acontecer. Se eu não querer também mudar, né? Sim, é muito importante porque as famílias, a comunicação não está saudável. Então, a comunicação está agressiva, a comunicação está descontrolada. Então, você precisa ter um mentor, e quando você tem um mentor, você fica parecido com ele. O seu mentor é o seu pai, é a sua mãe, é o seu avô, é a sua avó. Então, você precisa acreditar nas possibilidades e transformando a sua vida a cada dia. Então, não se diminua buscando vingança. As pessoas querem sempre buscar uma resposta melhor que a outra. Então, não procure querer vingar daquela pessoa. Então, acredite e aceite as críticas. Aceite as críticas. E nunca fique aí na defensiva.
Ontem foi lindo que eu estava atendendo uma mãe e ela disse, a minha filha teve um problema na escola, mas ela segurou e chegou em casa, ela chorou muito, chorou muito. Então ela não chorou na escola, não chorou no caminho, mas ela chorou no colo da mãe. Aí a mãe foi lá, explicou, ela entendeu e depois a mãe foi lá e falou com a professora. Então as mães hoje, até para cuidar dos filhos está difícil. As mães me ligam e falam, pastora, como que eu cuido da minha criança de 9 anos? Como que eu ensino a minha filha de 5 anos? Então, as famílias estão em crise. Por isso nós estamos orando nesse mês de maio pela família. É muito importante você entender isso, ajudar a nossa geração. Então, esteja disposto a se arriscar, dando atenção e respeito, sendo um mentor aí na sua família. Sendo aquele que ajuda aquele que está caindo, porque ele quer falar. Mas a gente tem que falar a palavra certa, a pergunta certa. Pastor, então como que eu falo? Como que eu pergunto? Como que eu ensino? Como que eu ajudo? Como que Jesus fazia? Como que Jesus falava? Ele devolvia a pergunta com outra pergunta. Ele falava, o que queres que te faça? Vem cá, vamos conversar. Então Jesus, ele era manso. Jesus era manso, então seja manso. Então demonstre que você também está aprendendo com aquela situação. É difícil ser criticado, mas você pode chorar. Você pode chorar naquele momento que você está ali em família e falar, olha, hoje lá no meu trabalho foi uma humilhação de todos os lados, desde a hora que eu cheguei. E a sua família vai acolhendo você, porque vai abrindo o coração. E nós não vamos criando filhos adoecidos, porque as famílias estão adoecendo a cada dia. A cada dia as famílias estão adoecidas. E elas vão adoecendo, ficando doente a cada dia. Então reconheça que você traz com você uma experiência, talento, habilidade. Contar um problema não vai te diminuir. Você vai honrar o nome de Jesus e você vai orar e Deus vai falar, vem cá, meu filho, vamos conversar. Porque se você ficar guardando tudo isso, vai fazer mal para você. E faz muito mal, perde o sono, perde a alegria. Então, nesse mês de maio, coloque as suas dúvidas, as suas tristezas, as suas preocupações financeiras, tudo aos pés da cruz. E vai trazendo responsabilidade. Eu quero negociar essa dívida, eu quero negociar esse problema, eu quero ajudar e eu preciso da ajuda de vocês, pessoal. Vamos lá, vamos ver quem que vai ajudar aqui. E Deus vai ajudando você também. E Deus vai fazendo tudo isso na nossa vida, na nossa família. Então anote tudo que você precisa, tudo que você tem na sua mente. E faça a sua parte. Faça a sua parte, porque, olha, o mundo é grande, queridos, tem muitas oportunidades, você está preso num quadrado, aí você está preso, parece aquele passarinho na gaiola que quer fugir, e não tem como fugir, a gente tem que ir se resolvendo, não tem como ir trocando de casa, trocando de família, trocando de emprego, não para em lugar nenhum, isso não resolve, vai procrastinando, vou jogando para frente, amanhã eu resolvo, passa 5 anos, 10 anos, 20 anos e você está infeliz. Você está triste, você está esgotado, você está com dores. Então Deus sara, Deus cura, Deus liberta. Você viu a cura de ontem, você está vendo as pessoas sendo curadas. Tem espíritos, verdugos, demônios, opressores que oprimem as famílias. Então a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o mal que oprime as pessoas. Então, a pessoa ela fica oprimida, ela não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue decidir. Então, a oração da fé, a oração dos milagres, ela vem para quebrar correntes, quebrar cadeados, destruir muralhas. E Deus não responde, o diabo não sai se você não estiver unido com a pessoa que você está orando. São vãs repetições.
Como que um homem vai orar com a esposa se os dois estão de mal? Não existe resposta, pastor Edson. Deus nem ouve a oração daquele homem que não está bem com aquela esposa. Por isso você vê casais orando junto, filhos orando junto. Vem cá, pessoal, vamos orar, porque se a gente estiver unido, se tiver unidade lá do Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então não tenha medo dos problemas, expulse o mal da sua casa, limpe, lave, unja os seus filhos, unja as portas da sua casa, dá um decreto no mundo espiritual, aqui todo mundo fica doente. Agora chega de doença, chega de peste na nossa casa, chega de dívida. E vai dando uma ordem, vai fazendo votos, vai fazendo alianças. Alguém tem que mentorear essa família. Alguém tem que assumir as posições espirituais da família. É pesado? Não é pesado, é leve. É pesado quando a gente não está bem. Mas se você está bem, fica leve. E você consegue, assumindo aí as responsabilidades nesse mês onde estamos orando e clamando e declarando, e os seus filhos vão conseguir um emprego, sim. Pega esse currículo, pega esse diploma, pega essa carteira profissional e ouça as programações com propósito. Não é brincadeira, é coisa muito séria. Os nossos jovens, as nossas crianças precisam de pessoas que são referências, e eles estão sem referências. Eles não sabem para onde vai, e eles não estão tendo direção, foco, orientação. Eles vão olhar para quem? Para nós. Olhe para nós. Veja o que deu certo. Ele vai olhar para nós quem? Vocês que são os pais, que são os mentores aí da sua casa, da sua família. Vocês serão os conselheiros dessa geração. Os jovens vão chegar até você e vão perguntar: o que eu faço agora? Não é você que tem que perguntar para os seus filhos o que eu faço agora. O pai não pode chegar no filho e falar: filho, o que eu faço agora? Não, é o filho que chega no pai. Então, se o pai fica se diminuindo, se a mãe fica se diminuindo, os filhos tomam conta. E é pesado para os filhos tomarem conta. Então, vamos alinhar aí as famílias e vamos assumir as nossas responsabilidades sem transferir para o outro e crescer. Chega de ser criança, vamos crescendo, vai dando um mergulho da fé. Se você vê que a sua palavra está fraca, então vai se mergulhando aí, se alimentando de comida mais forte da palavra. Se você lê a Bíblia só de manhã, vai ler de manhã, à tarde, à noite. Se você não jejuava, vai começar a jejuar. Se não acordava de madrugada para orar, vai começar a acordar. Quanto maior o problema, mais mergulho na palavra você tem que ter. Se o problema está superficial, você fica de boa. Não é assim? Quando está tudo bem, esquece de orar. Não. É sem cessar. É vigiar e orar. Falta vigilância. Tem que vigiar. Ó, tem alguma coisa errada aqui. Vamos resolver isso. E assim Deus vai nos ajudando. A luta está forte, a luta está pesada. Mas já essa tempestade vai passar. É só um deserto que vai florescer em nome de Jesus. Você pode dar um graças a Deus, dar um glória a Deus, dar um amém. Assim seja, Deus é comigo e não faltará coisas grandes, não faltará coisas pequenas. O Senhor tem sido meu pastor e não vai faltar disposição, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde para trabalhar. Não vai faltar, porque Ele supre, Ele nutre, porque você está habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. Você pode descansar na sombra do Todo-Poderoso, sabendo que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aquele problema não foi resolvido ontem, mas hoje vai ser resolvido em nome de Jesus, porque você deixou nas mãos de quem sabe resolver, que é o médico dos médicos, que é o advogado dos advogados, é o Deus das causas impossíveis. Ontem você fez tudo que podia ser feito e você descansou no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele. Confia no Senhor e acredite, deleita-te também no Senhor e Ele concederá.
o desejo do seu coração. Espera confiantemente no Senhor. Ele é o seu advogado. Hoje eu entrego nas mãos do advogado essa causa impossível, insuportável, que não está sendo resolvida. Ele é o meu advogado. Senhor, eu te chamo hoje como meu advogado. Eu coloco essa injustiça nas suas mãos. Tá tudo bem, irmã? Tá, meu problema tá na mão do advogado. Sério? Você contratou um advogado bom? Sim, o melhor. Está na mão do advogado. E daí, amiga, tudo bem? Você tá bem de saúde? Sim, eu fui no médico dos médicos. E tá lá a minha causa. E ele tá resolvendo. Diga, Deus proverá o meu milagre. Eu estou mergulhando na fé, acreditando, fazendo a minha parte. E Deus está com as mãos estendidas para me abençoar. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o meu clamor. E Ele vai te conectando com gente que ora, te conectando com gente de fé. E você não vai se desviar, você não vai se afastar dos caminhos do Senhor, porque você está enfrentando um problema. Porque as pessoas são assim, quando ela tem um problema, ela vai se afastando. Ela para de ler a Bíblia, ela para de orar, ela para de jejuar, ela para de ir na igreja, ela para com tudo. E vai só piorando, você vai dando ré na sua vida. O problema, ele nos promove. Os problemas, eles nos fortalecem. Sabia disso? Os problemas nos deixam mais fortes. Você vai lutando e você vai vencendo. Os problemas nos promovem. Diga, os problemas nos promovem, os problemas nos fortalecem, os problemas nos fazem vencer. Por que você acha que as pessoas dão testemunho? Porque ela teve um problema para resolver. Aí vem o testemunho, você quer dar testemunho, então você vai ter um problema para resolver. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Ele te ama tanto, 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 que o que você está passando não define quem você é. Você é muito mais que esse problema. Maravilha, hein? Vou dar aqui mais uma receita espiritual aqui. Será que tem casais nos ouvindo? O marido, a esposa. Em Efésios capítulo 5, do 22 ao 33. Eu não vou ler, mas um bom cristão acho que já sabe desse texto aqui, supondo que ele lê a Bíblia. Aqui fala de alguns deveres domésticos. Mas eu quero destacar duas coisas aqui, que é uma coluna, é uma base forte aqui para o casamento, para a família. Efésios 5, verso 25, diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher. Então, a missão do marido é amar a esposa. É isso aí. É amar a esposa. No verso 26, ele diz assim, na parte do meio, a parte B do versículo aqui, diz assim: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem sabe tem uma mulher ouvindo a gente, casada, e fala, puxa, meu marido tinha que ouvir isso. Geralmente é assim a pessoa, e quando o outro ouve, fica... Mas aqui está falando o seguinte: quem ama a sua mulher. Então, aqui uma dica que você homem, tem homem me ouvindo? Deve ter, né? Então, você tem esposa? Você tem que amar a sua esposa, meu amigo. Entendeu? Você é casado há quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 5 anos? 10 anos? 20, 30, 40, 50? Pensa nisso. Pensa nisso. Por quê? Porque se fala em família, tem que falar de casamento. Não existe família se não tiver um casamento. Não é? Bíblico, da palavra de Deus, né? Ok? Então, falar em família, falar em filhos, vai falar em marido, esposa, descendência. E tem muitos casamentos maravilhosos. Não existe na face da terra, não existe aquele casamento tudo perfeitinho. Isso não existe. Só em filme. Que pode ser que exista. Ok? Agora, a realidade não. Agora, tem que ter o quê? 2 que tem que ter humildade. O marido tem que ter humildade, a esposa tem que ter humildade.
respeito. São ingredientes que deixam o casamento abençoado. Porque Deus quer abençoar os casais. Deus quer abençoar o marido, a esposa. Então é interessante isso aqui, me chamou a atenção. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Fala também, no verso 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Sujeitar não é no sentido cegamente fazer bobagens, não. É o diálogo. Aqui, quando é dado esse ensinamento, que fala de uma ordem familiar. Porque Deus criou tudo certo. Mas vem ali o ser humano, sem a direção de Deus, ou influenciado pelo mal, e coloca aquela desordem familiar. E tudo que Deus criou, Ele criou perfeito. Então, se nós não seguirmos o que Deus criou, vai virar uma bagunça. Vai virar uma desordem. Então, quando dá esse ensinamento aqui da família, do casamento, é justamente aqui o apóstolo Paulo, ele está dando aqui aos maridos, às esposas, ele está comparando Cristo e a igreja. Quando fala Cristo, está falando de Jesus Cristo. Jesus diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando ele está falando minha igreja, ele não está falando a denominação XYZ. Ele está falando o corpo místico, a igreja de Jesus, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então ele está usando aqui o modelo de relacionamento entre esposo e esposa. Então são instruções específicas que o apóstolo Paulo está dando justamente para os maridos e esposas. Como ele trata a igreja como o noivo é Jesus, a noiva é a igreja. É o modelo celeste para todos os casamentos. Os casais que não entrarem nisso aqui, eles vão ficar mais vulneráveis aos problemas. Entende? Então, sendo marido, como eu devo me comportar em relação à minha esposa? Se eu sou marido, como eu tenho que me comportar? Tem a resposta. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus, que é o noivo divino. O relacionamento que ele tem com a igreja. A igreja aqui que eu estou falando, o corpo místico, o povo que se entregou a Cristo. Então, ele ama a igreja. Que ele é o dono. Ele é o dono. Jesus é o dono de mim. Eu como parte do corpo de Cristo. Você que está me ouvindo, que se sente parte do corpo de Cristo. Você é a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então Jesus nos amou. Ele nos amou ao ponto de sacrificar a sua vida para salvar a mim e a você, meu amado. Então essa aqui é uma palavra para abençoar a família e para instruir que nós temos o manual para uma família feliz, que é a Bíblia, e não os conceitos e filosofias erradas que o mundo prega. Entendeu? Então isso aqui serve tanto para quem é casado, e o casamento está indo tudo bem, para que continue bem. Serve para aquele casal que não está legal e você quer o conserto. E Deus pode consertar. E serve também para os solteiros pensar bem antes de casar. Entendeu? É sério, isso aqui não estou desmotivando os solteiros a não casarem. Pelo contrário. Se quer casar, casa. Se não quer, também não casa. Você que decide. Eu que decido. É muito importante cada um assumindo o seu papel. Então, um é complemento do outro. Então, se aquela mãe está com o filho e o pai já não existe mais, o pai não está complementando aquele relacionamento, ele existiu, ele foi alguém. Então, você não precisa falar, filho, eu sou pai e mãe de vocês. Não, essa linguagem verbal é errada. Você tem que falar, eu sou mãe, o seu pai, ele foi assim, e não jogar aquele peso daquele pai naquele filho, mas jogar aquele amor, aquela qualidade, o que ele fez, o que ele faz, quem ele é de bom.
Então, cada um assumindo o seu papel, e o contrário também. Se aquele homem está criando seus filhos, ele não precisa falar, ó, filhinho, eu sou papai e mamãe de vocês. Não, você é pai. A mãe passou, a mãe fez isso, a mãe foi uma pessoa maravilhosa. E assim, assumindo o seu papel, a sua pessoa. A sua pessoa. E se você é vó, eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai, eu sou sua vovó. A sua mãe é a pessoa X, Y ali, e ela é essa pessoa maravilhosa. Então, onde estão as comunicações erradas? Onde estão as deficiências? Quando a pessoa fica cobrindo ali, tampando o sol com a peneira, e a criança sabe, o jovem sabe da verdade. Não adianta você esconder. Quando ele tiver 30 anos, ele vai querer saber quem é o pai, ele vai querer saber quem foi a mãe. Eles vão querer saber. Então, a verdade liberta. Então, já vai libertando desde cedo. Então, os relacionamentos enrolados, embaranhados e aquelas confusões familiares, elas existem nos lares. Mas quando você fala a verdade para a pessoa, você fica leve e você cria famílias saudáveis e relacionamentos saudáveis. Então, assumindo o seu papel e sendo quem você é, falando a verdade para o jovem, falando a verdade para as crianças. Os nossos jovens que estão aí nos quartos escuros da vida, deprimidos, no alcoolismo, na prostituição, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser ouvidos por alguém. Pastora, mas eu não estou pronta nem para ouvir, eu nem sei o que eu vou falar. Então procure ajuda, mas não deixe a situação do jeito que está. Tudo tem solução. Tudo tem uma resposta. Tudo tem uma solução. Tudo tem uma resposta. Tudo que está morto, se precisar, Deus até ressuscita um problema para melhorar a situação familiar. E nós queremos ajudar vocês. Por isso estamos aqui, nesta manhã, para mostrar a verdade. Então, você que está no relacionamento, você tem que dar continuidade aí no seu relacionamento. Você tem que namorar direito. Você tem que noivar. Você não pode namorar escondido. Você tem que trazer a luz da verdade para os seus relacionamentos também. Também. Porque quando você traz a verdade, você tem a bênção. E a melhor coisa que tem é você ter a bênção. Quando você tem a bênção dos seus pais, quando você tem a bênção, tem muitos jovens nos ouvindo, tem adolescente nos ouvindo, tem criança nos ouvindo. Quando você conta a verdade para a mamãe, o que aconteceu na escola, jovem, o que aconteceu no trabalho, você tem a cobertura, você tem a proteção, você tem o amor, você tem a oração, você tem a verdade que vai te libertar, você vai ficar leve. Agora, a mentira ela oprime, a mentira ela cansa. Aí você mente hoje, amanhã você mente de novo, depois você vai ter que carregar aquela mentira uma hora, vai explodir e a mãe vai descobrir, você vai passar mal e as coisas vão piorando na sua vida. Então, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. O casal também, o casal que mente, chega uma hora que vira uma guerra. Até ele começa a acreditar na mentira. E aquele relacionamento começou com uma mentirinha, pastor Edson. E vira uma montanha, vira uma guerra naquele relacionamento. Então, Deus quer nos curar, Deus quer nos libertar. E quando existe essa sinergia, essa comunhão, não dá nem para mentir. O outro já sabe, começa a rir, e você ri daquele problema, e você resolve com leveza, com tranquilidade, e você amadurece. Então, não seja infantil, não seja criança, seja adulto para resolver e assumir essas responsabilidades no papel que você assumiu para ser. Se você é esposa, seja a melhor esposa. Se você é mãe, seja a melhor mãe. Se você é pai, seja o melhor pai. Se você é tio, se você é avó, se você que está cuidando dessa situação, assuma esse papel de responsabilidade, já dá um decreto no mundo espiritual que esse problema vai ser resolvido. E vai ter refrigério, vai ter renovo, vai ter paz. Tem renovo nessa casa, tem renovo nesse relacionamento. Se você terminou o relacionamento, você estava noiva, você ia casar, estava tudo pronto, você terminou aquele relacionamento, você ainda está naquela ressaca, não é verdade?
Você ainda está ali naquele momento, parece um luto, parece uma perda. Fica difícil digerir aquele problema. Mas Deus tem muito mais, Deus tem muito mais, Deus tem muito mais, Deus tem muito mais. Repita 100 vezes se for necessário. Eu tenho valor, eu sou importante, Deus está comigo, eu sou inteligente. As coisas vão melhorar. Então, o nosso cérebro ele é preguiçoso. Você tem que repetir e repetir para ele internalizar dentro de você e você conseguir realizar para os seus órgãos funcionar, para o seu pé andar e para as suas mãos assinar os documentos. Então, você já tem que ir internalizando dentro de você. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei em quem eu tenho crido. Você já matou um leão, já matou um urso e vai matar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Como Davi. Ele tinha um problema pequeno, ele tinha um problema médio, depois ele teve um problema grande. Mas para ele era tudo igual, porque é o mesmo Deus que você serve. Então, para Deus não tem problema pequeno, problema grande. Para nós, sim. Então, você vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos, porque você tem aliança com Deus e essa situação vai ser resolvida na hora certa, no tempo certo. Então, Deus ele fica olhando para nós e vendo assim, ó, eu estou ajudando aqui, mas não sai do lugar e não define, não estuda, não trabalha, não levanta cedo, não faz a sua parte e quer que Deus faça tudo. Deus não vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. É como aquela máquina que estragou. Ou você troca a peça que quebrou, ou você vende o resto da máquina que sobrou. O que você vai fazer? Eu vou comprar uma peça, porque a minha máquina quebrou. Então, não adianta você ficar de joelho na máquina, querendo que a máquina funcione se a peça quebrou. Você tem que trocar a peça. Não é verdade? Você vai fazer a solicitação e a peça vai chegar e você vai trocar a peça. Não, eu não quero trocar a peça. Eu vou vender o que sobrou e vou comprar uma máquina nova. Então, tudo tem solução. Você tem que saber resolver o problema. Essa máquina está muito grande, eu vou comprar 3 pequenas. Não, essa está boa porque o espaço é para essa máquina. Não, esse produto aqui já está ultrapassado, eu tenho que fazer outro desenho, eu tenho que criar outro produto. E você vai usando a sua inteligência, a sua capacidade que Deus te deu. Estamos falando de família. Família é trabalho, família dá trabalho, trabalho dá trabalho. Tudo a gente tem que ter sabedoria, inteligência, capacidade. Usa o que Deus já te deu. Está tudo dentro de você. Está tudo dentro de você. Se aquela receita na sua padaria, na sua confeitaria, no seu restaurante, não tem mais cliente, já enjoou daquela comida, você tem que mudar o prato, mudar o cardápio, mudar a sobremesa, ser criativo, fazer uma cobertura diferente, mudar a vitrine, virar do outro lado, mudar o manequim, trocar aquela peça por outra peça. E assim nós vamos evoluindo, crescendo. Troca essa porta, pinta essa parede, tira essa porta de madeira, coloca uma porta bonita, coloca um vaso diferente e vai criando. Você sabe que tudo é quando a pessoa vê, ela visualizou, ela gostou da sua loja, da sua empresa, tem que estar limpo, tem que estar arrumado e você vai atrair clientes e a bênção vai acontecendo e você vai mudando os produtos. Então, família é isso, família é responsabilidade, família é trabalho, família é tudo isso e muito, muito, muito mais. Que Deus seja louvado, diga graças a Deus, diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo. Eu já estou tendo ideias, Deus está falando comigo poderosamente, eu já estou vendo a minha criatividade em ação, já estou até com vontade de trabalhar hoje. É isso aí que Deus faz com a sua palavra. É isso aí, enquanto você falava, pensando aqui, né, que Deus dê a todos, né, um espírito abençoado de criatividade, né? Isso que você falou, às vezes falta uma criatividade. Geralmente as mulheres são mais criativas que os homens, né? Falta usar, né? Porque a gente já tem essa. Todo mundo tem uma partícula de criativo dentro de você. E tem muitas mulheres, e você pode falar melhor que eu, mas tem muitas mulheres que a gente percebe que parece que ela está oprimida, né? Ela tem tudo para dar certo, mas ela está oprimida por algum problema conjugal ou familiar, né? A tristeza, ela vai trazendo angústia. Depois da angústia, ela vai trazendo a ansiedade. Da ansiedade, ela vem a depressão. E da depressão vem o pânico e assim sucessivamente.
Então, ela não quer se arrumar, ela não quer se limpar, ela não quer comer, ela não quer dormir, ela não quer limpar o ambiente. Ela vai acuando e dando ré. Então, isso não é bom. Então, você tem que prestar atenção nos seus filhos. Marido, presta atenção na sua esposa. Se você vê que ela está muito triste, faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, não se cuida, não se arruma, não arruma a casa, vai ficando aquele ambiente pesado. A depressão vai se alojando, essa partícula de depressão, todo mundo tem um pouquinho dela, mas se você der comida, ela cresce. Ela vai crescendo, e o ambiente, quando ele é frio, quando ele é gelado, ele tem mais tendência ao povo ficar deprimido. Só quer comer, dormir, não abre a janela, não toma água. Os lugares, os países, os estados, as cidades que têm sol, a pessoa não tem tendência a ter tanta depressão como nos lugares mais frios, isolados. Então, preste atenção no seu ambiente. O seu ambiente familiar, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente mental, aquilo que você come, você é aquilo que você lê, você é aquilo que você se alimenta. Então, a vida, ela é uma só. Então, cuide da sua e seja feliz, seja abençoado. Escravo não liberta escravo. Você tem que ser livre para conseguir libertar os seus filhos, os seus funcionários, aqueles que estão à sua volta. Aquele gerente, aquele dono da empresa, se ele chegar ali desanimado, os funcionários vão ficar desanimados também, porque contamina. Então, você tem que buscar uma fortaleza para ministrar para os seus funcionários. Eles olham para você como uma referência, como um pai, como um mentor. Então, eles veem em você estabilidade. É um pai, igual o pai. O pai chega, ele põe a mão no bolso e ele fica em pé ali na porta, não é verdade? Esses pais maravilhosos aí. Então, a presença do pai, ela é muito tremenda, ela é muito linda, ela é muito maravilhosa. Sabe que o pai está em casa, está tudo bem. Então, Deus é pai. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando daquele pedido mais secreto, que só você sabe. É hoje. Diga, é hoje o dia do meu milagre. É hoje que as portas estão se abrindo, o milagre está vindo em minha direção. É hoje que o milagre está vindo em minha direção. Você tem que repetir, verbalizar isso. Deus está comigo, Ele está agindo e ninguém vai impedir. Ele está agindo e ninguém vai impedir. Ele está tirando essa tempestade, Ele está tirando essa nuvem negra, Ele está tirando esse sopro do mal. Ele está colocando a luz, Ele está iluminando os meus pés, iluminando os meus passos. Esse dia vai ser maravilhoso, esse dia já é tremendo, porque eu já abri os olhos e eu acordei para ser mais que vencedora nesse dia. E tudo que está no meu caminho, que está tentando atravessar o meu caminho, para tudo que eu vou realizar hoje. Não tem praga, não tem peste, não tem desânimo, não tem sol, não tem chuva, não tem tempestade, nada vai nos afastar do amor que há em Cristo Jesus. Nem perseguição, nem calúnia, nem inveja, nem maldição, nem praga, nenhum mal sucederá. Nem praga nenhuma chegará na minha, na sua, na nossa casa, porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos livrar de todo mal. Como você vai ter toda essa sabedoria? Mergulhando na palavra, mergulhando na bênção, que é Deus que te formou, que te sonda, que te conhece, que te gerou, que sabe como você funciona. E nem eu sei como eu funciono, pastora, mas Deus sabe como você funciona. Então, Ele vai te dando o alimento necessário para cada dia. Uau, hein? É isso aí, né? Vamos concluir. Vou deixar essa palavra aqui. Reconcilie. Reconcilie. Quando fala reconcilie, está dizendo que restabelecer, restaurar relacionamentos. E aqui falando-se em família, em casamento, casais, relacionamento familiar. Reconcilie, escreva aí, reconcilie.
faça todo o possível para reconciliar-se, para restaurar relacionamento, para remover uma inimizade. Há casos que o inimigo está rindo na cara de pessoas, porque a pessoa está fazendo inimizade com pessoas. Pode ser que aquela pessoa teve um momento, o diabo entrou nela. Entendeu? Um espírito, uma artimanha maligna tomou conta daquela pessoa e usou o corpo daquela pessoa, de certa forma, para criar uma inimizade. E se a pessoa tem um coração cheio de inimizade contra si próprio e contra outros, ela vai se machucando, ela vai se ferindo. Então, sai mais em conta você reconciliar do que deixar de reconciliar, porque quando a gente não conserta uma coisa, aí acha que mudando de território, mudando de casamento, mudando de casa, vai resolver o problema. Não, se não houve uma reconciliação, se não houve um conserto, a pessoa está ferida, machucada, onde ela for, ela vai se dar mal, porque ela não está bem. E não é o ambiente em si necessariamente, mas é o coração da pessoa foi contaminada. Ela foi contaminada, ela foi talvez traída por outros, por si próprio. Coisas que acontecem. Porque relacionamento é isso aí. Porque se eu ficar sozinho no mundo, eu vou ter problema, porque Deus não fez um cidadão, uma pessoa, ficar isolada. Você nota no começo lá, baseado na Bíblia, em Gênesis, quando Deus ele formou ali o Adão, né, do pó da terra. Como se fosse ali um boneco, e aí Deus soprou vida para ele, deu espírito de vida. E Deus percebeu que o Adão precisava de uma companheira. E foi então que Deus fez aquela bênção lá que Adão, como eu digo, Adão dormiu sozinho e acordou com a companheira do lado, né? Ou seja, Adão e Eva, né? Então só Adão ali não tinha graça, né? Quando você vai para a história lá da arca de Noé, né? Deus avisou que mandaria dilúvio, aí Deus levanta Noé, ele começa a construir a arca, e vai daqui, vai dali, deu um tempo para construir tudo aquilo ali. Muitos achavam que Noé estava doido, louco, algum problema, né? Mas ele estava obedecendo uma ordem de Deus. Deus precisou de um Noé para construir uma arca. É assim que funciona, né? Então, teve a arca aí, era para muita gente entrar na arca. Mas foi colocado lá um casal de bichos, de animais e aves e tudo mais, né? Mas entrou apenas a família de Noé. Era para mais famílias ter entrado na arca. Mas a Bíblia diz que entrou apenas 8 pessoas. E a arca foi o quê? A arca foi a salvação. Quem não entrou na arca morreu no dilúvio, não é? Então, Jesus é a nossa salvação. Jesus é aquele que pode mudar qualquer situação impossível de ser mudada, mas eu tenho que fazer minha parte. E tudo isso que nós estamos falando aqui, quase 1 hora falando já, isso é um tema muito amplo, mas muitos querem resolver o problema, mas não querem dialogar para resolver o problema. Acha que Deus vai resolver tudo. Deus ajuda no impossível, mas aquilo que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. Que é o diálogo, que é a conversa, que é a boa comunicação, né? É tudo isso, eu estou repetindo tudo que a gente está falando quase 1 hora aqui, fazendo um resumão aqui, para entender isso. Você pode continuar orando, deve continuar orando, a oração é a ferramenta poderosa para Deus agir. Mas é por isso que a gente ora, para Deus nos dar essa graça para saber conversar com o outro, ter o momento certo de conversar, né? Ter o momento certo de dialogar. Às vezes você vai conversar com a esposa na hora errada. Ela está ocupada com os afazeres da casa, ou com o seu trabalho, ou talvez ela também trabalha fora, também está. Então, aí tem que ter sabedoria também, né? Porque às vezes vai conversar na hora errada. Então, pensa nisso. Isso aqui é apenas... eu sei que é um tema interessante, mas há pessoas que elas não gostam disso. Ela não gosta que toca no comportamento. Mas às vezes o problema da pessoa é um comportamento errado, à luz da palavra, né? E quando a gente falou de casais, aqui eu falei no começo, usando a figura do marido e a mulher, entende que quando está dando a orientação na Bíblia, estava falando de casal, supondo que os dois servem a Cristo. Só que também
aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, fala também que no caso do marido descrente, ele é santificado pela mulher. Ou se é ao contrário, se a mulher é descrente, é santificado pelo marido. Quer dizer, você vê como Deus é maravilhoso. Você tem que amar o seu marido, independente da fé dele. Você casou com ele, casou com ela, com a esposa. É isso. Isso tem que ser dito. Porque o mundo, que não é regido pela palavra, não concorda com esse ensinamento de jeito nenhum. Por quê? Porque eles não entendem as questões espirituais. Aí começa a ter a desordem familiar. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Queremos que você compreendeu o que Deus está falando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está fazendo você entender o que a gente não tem como explicar. Às vezes não tem como explicar. Tem como dar umas dicas aqui à luz da palavra. Mas queremos que o professor, o nosso querido Espírito Santo, que inspirou para que pessoas escrevessem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse tem resposta para casamento, tem resposta para filhos, tem resposta financeira, tem resposta para tudo. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem resposta para tudo. Está tudo na Bíblia, na palavra. Mas, evidentemente, se a pessoa não quer seguir a palavra de Deus, vai seguir outra coisa. E, geralmente, essa outra coisa que não tem a palavra de Deus não é original, não é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembrando que sempre a verdade vai prevalecer. A verdade vence, sempre. Por mais que pareça que não, mas a verdade vai prevalecer. E a receita muito importante para você está lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou como um sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tomado a fé, a ponto de transportar montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, o amor não se soberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Não se expressa mal. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele jamais acaba. Então, quando tem o amor, você faz por amor. Você trabalha por amor. Você constrói um relacionamento porque existe amor. Então, tudo indica ali o servir. Você está servindo por amor. Então, quando você ama, não é pesado, não é um esforço. Você nem perde a hora. Você faz com alegria. Você vai longe, você vai perto. É um amor sacrificial. Você renuncia o seu prazer, o seu lazer. Você faz por amor. Você tem vários compromissos. Mas quando o amor chega, você cancela tudo. Ah, o amor chegou. Não é assim? Quando o filho chega, quando o neto chega, quando o marido chega, quando o emprego que você ama chega, você cancela tudo, porque é por amor. Não tem ciúme, não tem inveja, não tem competição, não tem murmuração. Até a comida que você faz com amor, ela fica mais gostosa. Então, tudo, queridos, tem que ter amor. Fé, esperança, mas o maior deles é o amor. Então, o casamento, a família, que um fica competindo com o outro, um fica com ciúme do outro, um fica com inveja do outro, porque a casa do outro é mais bonita, porque o emprego do outro é melhor. Não, querido, dá glória a Deus, dá graças a Deus, porque o seu milagre vai chegar. E se ele tem mais que você, é porque ele trabalhou mais, estudou mais, levantou mais cedo, foi a luta e você não. Então, os relacionamentos, eles nos constroem para sermos homens e mulheres melhores. Não nos diminui. Então, que esse dia
seja um dia memorável, sensacional, formidável para você. Até a dor que você estava na coluna, nos ossos, nos nervos, nos pés, nas mãos, no joelho, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo. A dor, o cansaço, a raiva, o medo, a tristeza vai saindo quando a gente ama a palavra de Deus, porque Deus é amor. E Ele nos amou primeiro. Ele nos amou tanto que Ele deu o melhor. Então você tem que ter uma vida de doação, se doar. Se doar não é sair fazendo tudo para todo mundo. Não, é estar disponível. É estar disponível e feliz e leve e abençoado para ser vaso vazio para abençoar outras pessoas. A vida ela é feita de relacionamentos e você só vai ser um bom patrão, um bom gerente, um bom funcionário se você foi um bom pai, um bom filho. Se você não está alinhado aqui, você não consegue construir aqui. Então a nossa vida é feita assim. Se você brigou com a sua esposa de manhã, o seu serviço não rende. Você não vê a hora de voltar para casa para reconciliar ali para no outro dia ir melhor. Então vai na paz, vai na bênção, vai na alegria. Sabe? Tá pesado, pastor, eu não estou conseguindo perdoar. Mas perdoa em nome de Jesus. Hoje eu te perdoo em nome de Jesus. Você me magoou, você fez o que não devia, você falou o que não devia. Mas eu te perdoo em nome de Jesus. Porque é Jesus que me ajuda. Porque eu, do meu jeito mesmo, eu não ia te perdoar não. Mas como eu tenho Jesus, Jesus me ajudou. E eu te perdoo em nome de Jesus. E esse nome de Jesus, ele é forte, ele é poderoso, ele é tremendo. O Espírito Santo te ajuda, ele te fortalece e vai fazer bem para você mesmo. Porque senão quem fica doente é você. A pessoa fica numa boa e você fica mal. Então, a fé, a esperança e o amor. Eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho esperança que vai melhorar, que vai mudar. Porque eu amo o meu Deus me ama. E por causa do meu Deus, eu consigo amar até aquele que me ofendeu, até aquele que me prejudicou, até aquele que foi um sócio para você e você levou prejuízo. E assim sucessivamente. Então é isso. Não precisa competir com ninguém, não precisa imitar ninguém. Seja você. É a sua identidade. Quando você assume quem você é, você não precisa ser ninguém. Porque quando Deus fez você, Ele jogou a forma fora. Não tem ninguém igual a você. Maravilha, hein? Isso é bom demais. 1 João capítulo 4. Olha que interessante o que diz o verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o verso 19 de 1 João 4 diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Momento da oração. Querido Deus e Pai, graças te damos pelo teu amor para conosco. Graças te damos porque temos o manual, que é a tua palavra, que nos dá direção, que nos dá instrução para uma vida abençoada. Que mesmo diante de lutas, de adversidades, de problemas, o Senhor está conosco para superarmos e crescermos e desenvolvermos diante de um mundo tão caótico, mas o Senhor Jesus prometeu a sua presença conosco. Neste momento, Pai, nos colocamos na linha de intercessores em prol de todos que estão nos ouvindo, que estão recebendo as instruções espirituais para uma família melhor, para uma família
curada, liberta, restaurada, transformada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, tenha misericórdia de nós que estamos aqui ensinando a tua palavra e tenha misericórdia também de todos que nos ouvem e que estão precisando de um milagre, estão precisando da tua intervenção, do teu agir. Pessoas que estão numa situação em que parece que não tem mais saída, parece que está num labirinto e não acha saída dessa situação. Mas cremos, Pai, que hoje o Senhor falou com muita gente e certamente de tudo que falamos aqui, eu creio que a pessoa recebeu, muitos receberam a chave. Pode ser através de uma palavra, de uma frase. Eu creio que o Senhor ministrou um rema, uma revelação específica na área em que essa pessoa precisa tomar uma atitude e que o Senhor dê a essa pessoa sabedoria, graça, força e haja uma restauração e haja reconciliação e haja um milagre dentro deste lar. A família pede ajuda, pede socorro, pede a tua misericórdia, pede a tua ajuda, ajuda do alto. Senhor, o Senhor é que criou a família, o Senhor é que constituiu, que formou o homem, a mulher. A tua palavra diz que antes que nós estávamos sendo ali prontos, formados no ventre de nossa mãe, a tua palavra diz que o Senhor já nos conhecia. O Senhor já nos conhecia, o Senhor sabia que viríamos a este mundo. Então, meu Deus, tu és conhecedor de tudo. Tu és o Todo-Poderoso. Deus, abençoa este lar, abençoa os casais, restaurando este casamento, que haja uma alegria nova vindo para este casal. Restaura tanto o relacionamento, o diálogo saudável, o diálogo respeitoso, que a tua bênção alcance as famílias, os nossos jovens, adolescentes, crianças, o vovô, a vovó, o tio, a tia, enfim, a família, aqueles que estão nos recebendo com tanto amor e carinho no seu ambiente da casa, da família, e outros nos ouvem no seu escritório, na sua empresa. Ó Deus, parece-me que eu vejo agora pessoas, homens inclusive, mulheres chorando porque a palavra falou e ela quer um milagre, ela precisa de um milagre. Então, Jesus de Nazaré, o Senhor que estava na festa de um casamento, quando o Senhor realizou na terra o seu primeiro milagre, foi justamente em uma festa de um casamento, quando o Senhor faz um milagre, transformando água em vinho. Meu Deus, faz um milagre também neste lar. Um novo tempo, alegria, saúde dentro desta casa. E abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está orando com a gente, cada pessoa que está nos ouvindo, sendo edificada na palavra e entendeu o que o Senhor falou conosco hoje. Abençoa aqueles que enviam seus pedidos de oração, aqueles que pedem ajuda espiritual, pessoas que estão enfrentando doenças na família, enfermidades. Ó Deus, em nome de Jesus, nós expulsamos agora essa enfermidade, essa doença, e se for um espírito de enfermidade, bata em retirada agora, em nome de Jesus. E tu sabes, Deus, que há pessoas que estão doentes por causa de um relacionamento quebrado, de uma amizade quebrada. Restaura este coração, restaura essa alma, restaura essa vida, Pai, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos nesta oração, neste mover, neste toque, nesta manhã, que vai de encontro à necessidade desta vida, desta pessoa, deste homem, desta mulher, desse jovem, desta criança, esse senhor, essa senhora, no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, no automóvel. Essa pessoa, meu Deus, que parou para ouvir esta oração, crendo que o Senhor visita agora do alto da cabeça aos pés, tirando o pensamento de miséria, de medo, de tristeza, de insegurança, de falência, de fracasso. Quantas coisas travou essa pessoa, ela não consegue caminhar, prosseguir nos seus sonhos e projetos que estão inacabados e parados na sua vida. Pai, vai de encontro agora às revelações que essa pessoa precisa
para alinhar os seus pensamentos e continuar a sua vida. Diante de tantas perdas, diante de tantos fracassos, ela não consegue se levantar. Mas que nesta manhã essa pessoa se levante na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo para um tempo de virada, de vitória, de conquista, de alinhamento familiar e profissional. Que essa pessoa venha perdoar, que essa pessoa venha liberar o perdão, que essa pessoa venha entender que o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é a paz. E que tudo isso está fazendo mal, trazendo doenças, enfermidades e miséria nessa família. Pai, que essa pessoa que está ungindo a sua casa, ungindo os seus filhos, ungindo a sua família, que pegou a sua água, que vai fazer o alimento, que vai dar para as crianças, que vai fazer um chá com essa água e vai ser abençoada. Venha eliminar as toxinas, ó Pai, as doenças nas mãos, nos pés, nas unhas, no cabelo, no rim, no fígado, no pulmão, no intestino. Onde está a raiz dessa dor, dessa enfermidade? Abençoa os relacionamentos conjugais, esse esposo, essa esposa, que haja entendimento, que haja, Senhor, um bom relacionamento. Abençoa o trabalhador, o empresário, o empreendedor, o ofertante, o colaborador, o contribuinte, o dizimista, o agente de Deus, as nossas colunas que oram, intercedem e contribuem. Em nome de Jesus, todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.